Oi, gente. Hoje a gente vai entrevistar a Verônica Julian, que é uma figurinista brasileira super conceituada. Se eu for falar aqui todo o portfólio dela, eu vou gastar um tempão. Verô, primeiro, queria que você falasse rapidinho pra gente como que você começou no figurino? Como foi o começo da sua carreira? Você entrou no figurino? Eu era jovem nos anos 80 e adorava roupa de brechó. Então eu tinha um guarda-roupa cheio de roupas legais. E uma amiga minha começou a fazer um trabalho que chamava Panorama Histórico Brasileiro e precisava de uma ajuda de alguém. Então ela começou primeiro pedindo minhas roupas emprestadas, depois me convidando para trabalhar. E aí eu fui trabalhando e me chamando para os trabalhos e comecei como assistente. Depois de um tempo eu fiz a faculdade que é SMOD, que agora é do SENAC, e documentei assim minha profissão e aprendi muito mais a profissão tecnicamente. Mas eu já trabalhava há uns 5 anos como figurino, como já primeira assistente de figurino e produtora de figurino. Verô, agora quero pedir para você contar um pouco do roteiro do filme que você está fazendo aqui, que depois a gente vai falar especificamente sobre o figurino. É uma lenda da história do Pedro Malas Artes. Essa história já é uma história que ela já foi traduzida ou contada em várias versões, até um pouco das histórias do Grimm tem um pouco disso, tem o Pedro Malas Artes português e claro que tem no Brasil, né? O Mazzaropi foi um que fez o Pedro Malas Artes. É uma história que o Pedro Malas Artes tem uma história junto com a morte. Então a gente tem uma pesquisa toda do mundo caipira, mas tem um universo que é o universo que a gente chama de mundo encantado, onde então é um mundo caipira e um mundo encantado. O mundo encantado tem as 3 parcas, que são personagens inspirados na Grécia, que tecem o destino. E elas são as rivais da morte. E o Esculápio é o assistente da morte. Então, o Pedro Malas Artes, a história das pessoas que vivem no mundo caipira, que seria o mundo real, é tecido e contado por essas pessoas que estão nesse universo encantado. E o Pedro Malas Artes é afilhado da morte e ele entra e sai desse mundo encantado, acontecendo uma série de aventuras. Então, no figurino é rico, né, e gostoso para um figurinista, por quê? Porque a gente teve que fazer todo mundo caipira, onde a gente escolheu não fazer o mundo caipira realista. Então, um desses caminhos foi fazer atemporal. É mais ou menos 20, 30, mas sem ter uma rigidez de época. A morte foi uma pesquisa grande junto com o Tulé, diretor de arte, junto com a equipe toda de figurino, a Nina, assistente do Tulé. A gente juntou um monte de imagens e saiu no resultado de um homem meio bem vestido, que a gente usou um pouco a forma do esqueleto para fazer um acessório. O Esculápio é um cara que... o personagem que... ele anota todas as pessoas que morreram, né? E tem vários livros. Então, a gente quis colocar, ele seria um profissional burocrata, por isso que ele usa um coletinho, uma gravata borboleta, mas no colete dele a gente fez vários bordados inspirados nessas anotações. No mundo caipira é o Pedro Malas Artes, a Áurea, o Zé Candinho, cada um, e o Próspero, que é o irmão da Áurea, cada um se veste com o que seria mais interessante de todas essas épocas, assim. Você teve uma inspiração ou as inspirações foram chegando de acordo que estava elaborando esse figurino? Eu acho que as inspirações foram chegando, né? Então, no caso das parcas, né? A gente começou a procurar ver Satiricon do Fellini, até filmes gregos, sabe? E para depois chegar num quarto resultado, que seria usar um trabalho de macramê. Aí a gente mandou fazer os coletes de macramê, aonde é inspirado nas figuras gregas, mas também nas pessoas que trabalham muito com as mãos, porque elas tecem. E isso com uma preocupação que o personagem fique verossímil. Que você olhe para ele não pode parecer fantasiado.
mesmo fazendo parte do mundo encantado. Aham. Então foi uma conversa da arte, figurino, eu olhava o cenário e falava, aí até o final eu falei, vou envelhecer mais essas roupas. Eu ganhei o prêmio da envelhecista amor, porque eu fiquei enlouquecida. Durante toda a filmagem eu só tinha um avental e envelhecia as roupas 24 horas por dia. Quantas pessoas tem na sua equipe? Assim, quantas pessoas ajudaram a fazer esse trabalho? Uma parte é a equipe de assistentes, né? Na equipe de figurino, a gente trabalhou entre mais ou menos 5 assistentes. Como um todo, entre costureira, aderecista, bordadeira, eu acho que são umas 25 pessoas, 30 pessoas. Porque esse figurino, ele foi quase todo feito, foi todo confeccionado. A maioria das peças dos principais foram todas confeccionadas. E não tinha muita troca de roupa, como você falou? Não, a Áurea, que é a namorada do Pedro Malazarte, é que troca mais de roupa. O resto é quase todo mundo com a mesma forma. Mas também é uma questão não só de opção de caminho, de personagem, mas também uma coisa que a dramaturgia do roteiro permitia que a gente fizesse isso. E aonde que vocês produziram essas roupas? Esse figurino, ele foi quase inteiro confeccionado. O que não foi confeccionado, que foi alugado em acervo, muito mais em acervo do que em brechó. Porque são roupas que já precisavam ter um envelhecimento ou já ter um garimpo desse olhar de uma roupa mais de época, assim, mas que foi mais para a figuração. E aí a roupa dos principais foi tudo confeccionado, bordado, tingido. Acho que, olha, acho que não tem nada que não tenha passado ou um pincelzinho, ou um pontinho, ou uma costurinha, ou um detalhinho, assim. E você tinha envelhecistas? Você também envelheceu? Olha, foi um trabalho que todo mundo teve que, ou as que tinham e ou adquiriram suas habilidades manuais. E o que você tem de curiosidade para contar para quem que vai assistir essa entrevista? Teve uma coisa dos efeitos dos voos. Então a gente fez testes onde tem roupas, tanto da Morte quanto do Malazarte e do Esculápio, que são cortadas em pedaços para que ele voe e a roupa não se mexa. Né? Se eles estão voando, quer dizer que eles têm que usar aquela cadeirinha. Aí a roupa, o figurino tem que se adequar a essa cadeirinha? Mais ou menos, assim, você tem que fazer uns buracos aonde saem, aí você faz umas 2 ou 3 reuniões no mínimo antes e faz um teste para escolher quais são os pontos que saem os fiozinhos. Para todo mundo saber, quem não trabalha com figurino, saber que tem essas peculiaridades mesmo de fazer o figurino. Tem que pensar que vai usar uma cadeirinha, tem que provar antes, fazer o teste antes, costurar, enfim, tem todo esse trabalho que eu acho interessante para quem não trabalha na área ou quem trabalha, quem está começando, saber que não é só você colocar a roupa. Não, é um desenvolvimento de uma tecnologia. Você tem que ir lá, você tem que fazer o teste, tem que ter o tamanho maior, você tem que ter... Por isso que muito das coisas foram todas confeccionadas, você não encontra no Breja 4 calças iguais ou tamanhos diferentes. Então a gente tinha que mandar fazer mesmo. Então, por exemplo, no Malazartes, eu acho que entre camisas e camisetas são 8. Nossa. Os coletes são 4, os paletós são 4. E todos têm que ser iguaizinhos. Os bordados de todos. Não, é o jogo dos 7 erros. A gente ficava assim. Interessantíssimo. Então eu acho que esse trabalho também tem uma exigência técnica muito grande em cima desse desenvolvimento, que você tem que ter uma atenção muito maior. Qual que é a sua maior dificuldade para fazer figurino no Brasil? O que você acha que é a maior dificuldade de fazer figurino no Brasil? Eu acho que uma é que as pessoas só dão importância para a moda e não dão importância para o trabalho do figurinista. A não ser se você não faça uma novela na Globo. Então acho que ainda é um conhecimento muito restrito do que é essa profissão. Mas eu acho que é geralmente isso, é o que o roteiro está escrito, o dinheiro que tem e qual é a necessidade do trabalho em si, né? Você acha que falta mão de obra qualificada? Eu acho que os alfaiates, por exemplo, estão ficando velhinhos.
E não existem novos alfaiates. É uma preocupação, porque um alfaiate que trabalha tanto para televisão como para cinema ou o que for, ele tem um tempo diferente do que um alfaiate que você encomenda uma roupa, que você pode demorar um mês. Então acho que tem um problema de mão de obra qualificada. Mas esse acho que é um problema da confecção em si no Brasil. O maior prazer de fazer figurino para você? Um figurinista nunca tem tédio, né? Porque cada hora você tem um universo diferente. E como eu digo, eu acho que o figurinista não pode ser preconceituoso. Porque um dia você vai fazer o pobre, outro dia você vai fazer o rico. Então, uma época você só fica no shopping mais chique de São Paulo comprando roupa, depois você só vai em todos os saldões de roupa, uma hora você desenha. Então, cada trabalho que você faz é um universo, é uma pesquisa, é uma época, é um mundo diferente que você conhece. Então, e você montar a personagem e traduzir o que está escrito numa pessoa que existe, fazer esse trabalho com o diretor e junto com o ator, é uma delícia. Bom, agora a nossa última pergunta, e depois a gente vai ver os figurinos, vai ver o estúdio. Vero, agora de figurinista para figurinista, qual que é o teu conselho para quem quer trabalhar com figurino? Eu acho que além de conhecer tecnicamente o caminho da roupa, ou entender um pouco de modelagem, de tecido, né? Acho que você tem que ler. E tem que gostar da dramaturgia. Você fazer um personagem não é só fazer uma pessoa bem vestida, é uma pessoa que tem características. Outra coisa que eu acho importante é você considerar o ator como proporção. Né? Se você pode fazer um Macbeth, que seja, né? Ele pode ser feito por um ator magro e por um ator gordo. Cada um vai ser o seu Macbeth diferente. Então você deve considerar o tamanho e quem é esse ator. Vera, obrigada por ter concedido essa entrevista. Agora, se vocês continuam com a gente, porque a gente vai mostrar alguns figurinos, vai mostrar estúdio do filme que chama Pedro Malazares e o Duelo com a Morte. Agora a Vera vai mostrar um pouco dos figurinos e para qual personagem é esse figurino. Esse é o figurino da morte. Então esse foi o colete que a Rita fez, a aderecista. Então dá pra ver, ó, ele é rico de detalhes que a gente foi pegando o resto de bijuteria quebrada e a gente teve que montar uma tecnologia para esconder o microfone. Então bem aqui, ó, tem uma espuminha que a gente furou para colocar o microfone, porque tinha um maior problema por causa dessa gravata e tudo isso. Então assim, a gente deixou essa coisa com uma cara meio desfiante para ter essa cara mesmo que faz muitos anos que a morte está vestida com isso. Esse é o figurino do Malas Artes, né? Então, então dá para ver uma característica de época. Esse chapéu aqui, a gente teve que fazer 4 iguais. 4? Foi a Sabrina que fez, sabe? Faz o chapéu, a gente fez 4 iguais, porque entra na água, porque voava. Tem que ter todos os detalhes dele, todas as costuras iguais. Tem todo um tratamento de ter sempre o furinho, os remendinhos. Ó, aqui o blazer. Essas dele, todas são do Malas Artes? Esse uma roupa meio única. Ok. Então, assim, esse blazer, a Manuela que fez todos esses bordadinhos, ela que ficou enlouquecida com essa coisa de onde encaixar os microfones. Manuela é assistente da Vera, só pra gente saber. De ombreiras. Essa bolsa também, ela foi toda confeccionada à mão. Então, o couro a gente comprou, isso a gente desmontava um cinto. A grande maioria do trabalho foi todo confeccionado. Aqui, o esculapo, por exemplo, vou pegar ele aqui, esse colete, tem uma parte do figurino que não está aqui, né? Mas esse colete, ele, como eu falei, ele anotava. Então, o princípio foi números romanos, números, contas, maneiras diferentes de você contar uma coisa. E quem foi fazendo o desenho foi
a Helena, que é uma terceira assistente, e ela desenha muito bem. Só que demorou, acho que uns 4 dias, que eu falava, Helena, a gente tirou a modelagem, eu falava, Helena, ficava um pouco organizado demais. Eu falei, até ela ir fazendo e ela fazer como se ela estivesse contando as coisas. Entendi. Então a gente teve muitas imagens do Bispo do Rosário como legal. referência, mas não é copiado. É uma coisa que ela foi fazendo até ficar com uma cara de orgânico, aí a gente mandou bordar. Nesse caso, essa roupa a gente não bordou à mão, tem coisa que a gente bordou à mão, essa não. É uma mulher que faz muito roupa de festa, de noiva, então ela tem um bordado muito delicado, assim. Isso aqui é na máquina? Na máquina. Ah! Mas é numa máquina que ela vai fazendo um por um. Nossa, e pode dar volta, Isso, né? ela vai fazendo assim, ó, um por um. É uma coisa. Gente, que trabalho! É um trabalho. Que maravilhoso! Olha, e ó, não tem aqui atrás, é muito bem feito. É uma roupa da viagem, da morte. Que ele usa com esse chapéu, ó. Isso, por exemplo, a gente já sabe que é alugado no lugar que a gente sempre aluga aqui em São Paulo. Mas isso é confeccionado. Outra coisa é que esse mundo encantado, e mesmo o mundo caipira, nada é limpo. E tudo tem que ter uma vivência. Todas as roupas tem 1000 anos, ou é uma roupa que a pessoa usa muito. Então, como eu já falei, o envelhecimento desse trabalho, ele foi uma das coisas muito importantes, assim. Essa capa foi confecção também? Essa foi. Olha que maravilhosa. Esse foi um moço super Nikito. Ele que deu essa ideia, ele trabalha com envelhecimento, de fazer no sal. Porque você envelhecer preto é super difícil. E foi feito no sal esse sal. envelhecimento? É. Isso daqui, o que é? Esse envelhecimento também é sal, isso aqui? Não, esse é tinta. É tinta. E você usou alguma coisa da Figurine Shop aqui para envelhecer em geral? Usei os pós. Os pós? Usei os pós, usei algumas tintas. Aquelas tintas acryl salvam a gente numa hora de... É boa, né? É muito bom. É muito interessante ver esse processo do figurino, porque a gente vê tudo na tela já pronto, você não tem a noção do trabalho que a gente tem por trás das câmeras. Aqui é serizido, ó. E tudo é pensado, não é que é assim, pegou essa roupa e ela tava assim. Não, eles fizeram essa roupa, envelheceram a roupa, serziram aqui para dar essa cara de envelhecido. É maravilhoso. Parabéns, Verô, pelo trabalho. Tá ótimo.